Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos. Não sou professor, sou apenas um estudante e juntamente com você gostaria de iniciar a nossa aula de Química sobre a introdução ao conceito da matéria e seus estados. Para começar, quero trazer para vocês as propriedades da matéria e deixar muito claro que propriedades não é a matéria em si, mas sim o que a matéria tem. E não é próprio da matéria ser espiritual. Então, questão de alma, questão de espírito, isso não vai ser tratado em química, tá? Então, não quero que vocês relacionem isso. Matéria possui massa e ocupa espaço aqui no planeta Terra, tá bom? Então, a química, como essa aula é introdutória, eu gostaria de trazer para vocês o conceito da química. A química é a ciência que estuda a matéria, tá bom? Então, a matéria em si, ela pode estar em diferentes estados. Quais são os estados? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado representa como a matéria está, mas não é em si a identidade da matéria. Identidade é a proporção de átomos daquela matéria. Ou seja, se aquela matéria tem mais átomos de hidrogênio, mais átomos de oxigênio, então essa proporção vai definir uma substância, vai definir uma matéria, tá bom? Então, qual que é a unidade fundamental da matéria? A unidade fundamental da matéria é o átomo. Átomo não significa que é a menor partícula que existe. Inclusive, nós sabemos que o átomo é feito de elétrons. Elétrons são menores do que o átomo e prótons e nêutrons, certo? Então, eu quero trazer para vocês como a unidade fundamento. Ou seja, é impossível ter uma matéria que não tenha átomo, assim como nós seres humanos. É impossível ter um ser humano que não tenha célula. Não significa que a unidade fundamental seja a menor que existe, mas a matéria fundamental para a existência daquela matéria ou daquela vida, correto? Então, átomos se combinando entre si formam moléculas. E, por exemplo, a água, nós sabemos que é a substância H2O. O que isso significa? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E eu quero trazer para vocês a diferenciação entre fenômeno físico e fenômeno químico. O fenômeno físico, ele não altera a identidade que eu trouxe para vocês, não altera essa proporção de átomos, ou seja, eu tenho um papel, eu rasguei, eu alterei fisicamente, mas eu não alterei quimicamente. Se ele é celulose, ele vai continuar mantendo a sua mesma proporção de celulose. Porém, quando temos o papel, por exemplo, pegamos um isqueiro e aquecemos, eu não estou transformando o papel, a celulose, em seu estado sólido e em seu estado gasoso. Não, está liberando outras substâncias diferentes que vem um cheiro diferente, não é o cheiro da celulose, por exemplo. Então, essa alteração, esse fenômeno é um fenômeno químico, tá bom? Então, o que determina o estado da matéria é a organização das moléculas, ou seja, se aquelas moléculas estão mais aproximadas ou mais organizadas, ou se elas estão mais dispersas naquela matéria. Por exemplo, o estado sólido, nós sabemos que ele é um estado compacto, ou seja, as moléculas elas estão mais organizadas entre si, sem muita movimentação, elas estão em seu estado calmo, em seu estado pleno. Por exemplo, o estado líquido da água, ele é um estado onde as moléculas estão um pouco mais afastadas, mas ainda tem uma certa organização, enfim. E já o estado gasoso, nós sabemos que é o estado mais turbulento, em que as moléculas de hidrogênio e de oxigênio, as moléculas de H2O, mais se movimentam, mais se sentem incomodadas ali com elas mesmas. Por isso que a gente tem um volume do vapor da água, o volume da água em seu estado gasoso um pouco diferente, um pouco distinto, seu volume um pouco indefinido, tá bom? Então,
esse estado depende da energia térmica, ou seja, depende da sua temperatura. Então, sabemos que o gelo é o seu estado mais frio, e a água em seu estado ambiente, e o estado gasoso com sua ebulição ali aproximadamente de 100 graus Celsius. Então, seguindo nessa analogia, né, nessa lógica, nós sabemos que o estado depende ali da temperatura, da energia térmica. Só que também depende da pressão. O que é a pressão? A pressão é a força naquele volume, a força exercida naquele volume, certo? Então, se a gente pega uma sala e a gente começa a comprimir aquele ar, vocês concordam que aquelas coisas que estão dentro, aquelas moléculas, por exemplo, elas vão ser comprimidas até se juntarem, certo? Então, por exemplo, se a gente tem um estado gasoso e a gente pressiona essa água, esse H2O, essas moléculas de H2O, elas vão se unificando até se transformar num estado gasoso, por exemplo. Não, do estado gasoso para o estado líquido. Então, essa pressão e essa temperatura, elas juntam as moléculas, certo? A pressão, dependendo da pressão, ela também, a pressão consegue tirar. Então, por exemplo, se a gente tira a pressão de um lugar que está gelado, a gente está afastando as moléculas, fazendo com que elas tendem a mudar o seu estado, certo? Então, no estado sólido, a forma e o volume são definidos, né? Então, por exemplo, a gente pega a água ali e bota na forminha de gelo. Então, quando a gente for congelar e tirar ali, a gente vai ter a sua forma definida. Então, e as suas moléculas extremamente organizadas, certo? Por exemplo, a água, que eu tenho aqui minha garrafa d'água. Poxa, o volume, ele é definido, o volume ele é fixo. Por quê? Isso daqui vai ter sempre esse volume, independente se eu faço assim, se eu faço assim, certo? Só que a sua forma, ela é variável. Olha aqui, ela não está mantendo sempre uma mesma forma. Ela pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim. E aí a sua forma está se variando completamente. Agora, já no estado gasoso, nós temos a sua forma variável. Então, tipo, ela não tem forma, ela pode vir tanto para cá quanto para cá, na forma de, por exemplo, aquecendo. Uma água, por exemplo, se a gente colocar as nossas mãos, né, nós sentimos o molhado, nós sentimos a temperatura também, mas nós vemos que ele está por aqui, por ali, a sua forma ela é variável. E também nós temos o seu volume invariável. Tá? Então, por exemplo, uma hora pode ter um volume, outra hora pode ter outro. Então, essas são as diferenciações ali em seus estados, em suas temperaturas, em suas pressões. E é isso, para encerrar a nossa aula de hoje. É uma aula bem introdutória, bem completa. Espero eu que vocês tenham compreendido, tenha te ajudado. E vejo vocês até a próxima. Tchau, tchau!